Ainda falando do profeta, nós estamos ainda no capítulo 17, capítulo 18, vamos por aí, 19, dá uma lidinha aí, 1 Reis, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19, que você vai ter muito aprendizado. Não espere somente em mim não, porque eu tenho lido a palavra e passo para você, mas nós devemos ir à própria palavra e recebermos de Deus também. Bem, eu quero falar para você a situação de hoje. Nós estamos hoje num novo tempo, onde Deus diz em Atos 2,17 que estaria derramando o seu Espírito sobre toda a carne e que filhos e filhas estariam profetizando. O Senhor diz isso. Então chegou um tempo de muitos profetas. E eu quero esclarecer para você o tempo que nós estamos vivendo. O tempo que nós estamos vivendo é o seguinte: Deus trouxe de volta o ministério apostólico e o apóstolo de qualquer um de quer que ele esteja, ele funda igrejas, ele tem seus moços. Em todo tempo o profeta deve ser os moços. Antes da nova aliança, na antiga aliança, ou seja, no Antigo Testamento, os profetas tinham seus moços que lhe acompanhavam. E não eram eles que eram primiciados. A primícia era para o profeta que vai cuidar dos moços. Mas a primícia vai para o profeta. E algum deles, em outras histórias, mais tarde nós vamos ver, os que tentaram receber aquilo que era para o profeta, tiveram problemas seríssimos. Os moços do profeta aguardam que o profeta faça o que tem que fazer com eles. Mas a primícia é entregue ao profeta. Ninguém é um profeta sem primiciar. Assim lá na antiga aliança. Agora na nova aliança, o Senhor fala em Gálatas 6,6 que quem é instruído reparta os seus bens com aquele que é instruído. Então é mais sério, que a gente não gosta nem de falar, porque se não estão querendo dar a primícia, que é um pouquinho do que tem, que seja a melhor parte do que tem, aquele mamão lindo que está no seu quintal, o melhor é do profeta. Qualquer coisa, seu salário, um dia do salário é do profeta. E quem são os profetas hoje que o Senhor tem? Os apóstolos, né? Eles estão representam o Senhor, e ele tem seus moços. Quais são os seus moços? As pessoas que ele unge. O apóstolo unge pastores, o apóstolo unge bispos, o apóstolo unge líderes de células. O apóstolo é aquele que o Senhor deixou no comando para estar estendendo o reino dele, fundando congregações ou bases, macrocélulas. É um apóstolo. Então ele é que recebe as primícias. O Senhor, ele tem princípios para serem cumpridos, e esse é um deles. Deixa o moço do profeta que o profeta, ou seja, os apóstolos, cuidam. E no caso, se eles não cumprirem, Deus acerta com eles, mas nós não podemos quebrar os princípios. A autoridade, quem resolve a situação dela é Deus. Se você acha que esse profeta, ou seja, esse apóstolo que está sendo líder do ministério que você pertence, não está sendo justo com os moços dele, com os bispos, com os pastores, com os líderes que ele unge, se ele não está sendo justo, quem vai acertar as contas com ele é o Senhor. Mas você não pode se negar de cumprir o que está escrito na palavra. A palavra tem mostrado, tanto na antiga aliança como na nova, e nós devemos estar primiciando, entregando aos nossos pastores, nossos apóstolos, os fundadores de ministério, a primícia. E sem falar que em Gálatas 6,6 diz que é para repartir os seus bens com aquele que lhe instrui. Aí você diz, mas quem está me instruindo é o meu pastor, quem está me instruindo é o meu bispo. Os seus bispos, aqueles que são fiéis, eles não recebem primícia de jeito nenhum nas suas mãos, que eles não querem ser malditos, como aconteceu na Bíblia, alguns casos de moços de profeta, ou seja, moços hoje que são os moços dos apóstolos. É problema sério. Então, graças a Deus, nós temos visto muitos moços de profeta, ou seja, bispos, pastores, que não se atrevem a receber as primícias que é para entregar ao apóstolo que está sendo líder no ministério que ele pertence.
E aí você diz, mas Galatas 6,6 diz que é para entregar quem está instruindo. Quem está me instruindo é o meu pastor, quem está me instruindo é o meu bispo, quem está me instruindo é meu líder de célula. Quer dizer para você que esses bispos, esses pastores e esses líderes de célula passaram pela mão do Pai apóstolo, daquele que o Senhor deu o privilégio de fundar todo esse ministério que você vive. Então, o que você recebe de instrução, primeiro os apóstolos passou para seu bispo, para seu pastor, para seus líderes. Então, quem é que tem a responsabilidade maior para tudo isso estar acontecendo nesse ministério? Não são os apóstolos? Então, as primícias são para os seus profetas, ou seja, para os seus apóstolos. E os seus apóstolos cuidam dos seus moços. Eles não vão deixar faltar nada para os moços. E se eles deixar faltar, aí Deus acerta com eles. Não seja justiceiro, porque a justiça quem faz é o Senhor. Não seja aquele que toma o lugar de Deus. Quem tem que punir apóstolos que não são fiéis com seus moços e apóstolas que não são fiéis com as suas moças, quem pune é o Senhor. Mas você tem que fazer o que o Senhor diz. A mesma coisa são os dízimos. Quem tem que cuidar de como vai fazer com os dízimos somos nós que estamos na casa do tesouro, nós os líderes que estamos ali recebendo. Se não formos fiéis, também Deus acerta conosco. Você não tem que ser esse justiceiro que diz, não, eu vou dar meu dízimo, eu vou dar para a viúva pobre, eu vou dar para os pobres, porque eu estou entregando lá na casa do tesouro, ou seja, no meio da igreja, e a igreja não está honrando, não está fazendo como eu gostaria. Não faça isso. Deixe o Senhor cuidar das autoridades, porque a autoridade sendo bom para ser obedecida, como está escrito em Romanos capítulo 13, se a autoridade não está bem, quem vai punir é Deus. E você pode muito bem orar pelas autoridades, que foi isso que Deus mandou, e não querer punir a autoridade e passar por cima dos princípios que Deus deixou. Então, a quem se entrega a primícia? Aos apóstolos, porque que você está aprendendo com seu pastor, com seu bispo, quem entregou para eles foi o apóstolo. Os ensinamentos que você tem, Deus usou os apóstolos para entregar os seus pastores, ungir os seus pastores e deixar como moços. Eles são os nossos moços e as nossas moças que estão na frente das congregações, na frente das macrocélulas, na frente das células, para levar a palavra que Deus nos entrega e que nós passamos para eles. Então não se engane, entregue a primícia a quem de direito e seja abençoado você e sua casa. O Senhor garante bênçãos incontáveis para aqueles que primiciam. E quando você vê a viúva de Sarepta, que estava para morrer de fome, entregar o primeiro bolo daquela comida única que ela tinha para comer e morrer, e toda a sua história do seu lar mudar para melhor, bênçãos incontáveis foram recebidas na vida delas. Não se esqueça que o mesmo Deus de Elias, o mesmo Deus do profeta Elias, o mesmo Deus da viúva de Sarepta é o mesmo Deus de hoje. Ele continua querendo que os princípios dele sejam cumpridos. Cumpra o princípio e deixa Deus trabalhar na tua vida e você verá o que Deus vai fazer. Não se esqueça disso. Deus abençoe. Eu espero que você esteja sendo esclarecida. Bora!